Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, aliás, minha amiga, meu amigo, a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todas as áreas de sua vida, com toda a sua bênção do céu sem medida, do trono da glória de Deus, cada dia mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão lendo aí o título do conteúdo aí do vídeo? Secretismo religioso domina, no meio do cristianismo, as igrejas cristãs, idólatras ou pagãs. É um absurdo o que está acontecendo. Meu Deus, olha aqui, ó, olha isso aqui. O que é o secretismo religioso? É a fusão, a mistura de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com interpretação de seus elementos. O que é esse elemento aqui? Esse elemento que ele está se referindo aqui, nesse significado, é os objetos, as imagens de escultura, é a idolatria, mais escultura, os ídolos. É inacreditável. Igrejas cristãs, né? Você deixa se misturar. Aí diz assim, não, as igrejas cristãs idólatras, pagãs, né? Que abriram as portas para apostasia, heresia e profanação. Aí ficam dizendo, né, não, eles que estão vindo, o pessoal das religiões afro, de outras religiões estão vindo aqui para a igreja. Bem, na nossa igreja, no caso da igreja evangélica, se vier para se converter, em nome do Senhor Jesus Cristo, para se transformar pelo poder do evangelho. Porque vocês observam a história de Israel desde Gênesis Apocalipse, a história de Israel desde Gênesis a Malaquias, vocês vão ver que Deus sempre condenou aquelas nações pagãs, nações que adoravam demônios, adorar a idolatria, e mais culturida é adorar demônios, Satanás com os seus demônios. Deus sempre condenou. Olha, eu gostaria de pedir a você que se diz que é cristão, que é um verdadeiro cristão, lê a Bíblia, meditando, aos pouquinhos, começa no Novo Testamento, depois vai para o Velho, analisando, estudando os temas, você, né, analisa, estudando. Porque olha aqui que diz Levítico 10:10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o impuro, e o limpo. Aliás, entre o limpo. Como é que pode? Olha o que Deus está falando. Então você vai ver, são várias passagens que Deus ele chama atenção para dar o povo de Israel. Isso eu estou falando do povo de Israel. Né? Eu vou entrar já no cristianismo. Vocês veem que Deus sempre condenou, não, abominou idolatria e mais cultura ídolos, adorar demônios. Deus falou para Israel para não se deixar entrar o secretismo religioso da nação de Israel. O que aconteceu? Entrou. Acabou com a nação, destruiu a nação, devastou a nação. É muito triste. Eu tive com meu pai numa bruxa, numa feiticeira, quando eu não era evangélico, ainda jovem. Fui lá e meu pai dessa bruxa. Estava lá quando ela saiu do porto. Uma feiticeira, com a unha que tinha tamanho, o cabelo todo arrepiado. Aí ela veio com o porrete, ela só veio dizer que devia fazer mal a ela. Aí o diabo manifestou no meu pai, falou com ela, o demônio dela falou com o meu pai, e ela mandou nós entrar. Quando eu entrei na casa daquela mulher, lá em Diamantina, Minas Gerais, sangue de Jesus tem poder, eu pensei que eu tinha entrado no inferno. Uma mistura, imagens da Umbanda, do Candomblé, da bruxaria, feitiçaria, magia negra, voodoo, satanismo, com mistura da igreja cristã pagã aí, com imagem de tudo que é gente de santo. Olha, sem brincadeira. A casa daquela mulher ali era o inferno escrito. De tantas imagens, secretismo religioso tremendo. Tem deles que vai até para as igrejas cristãs pagãs aí, participar da questão da ceia. Tá errado. Até isso. Aí você vai ver aqui, do 2 Coríntios 6,14, não vos prendar um julgo desigual, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Não tem como. Você vai ver aqui Oséias 4:6, olha o que é o próprio Deus usando Oséias para falar. Olha que coisa tremenda. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. O que é isso? Se vocês, os cristãos pagãos aí, idólatras, lessem Bíblia, vocês vão ver que Deus condena no Novo Testamento também. Você vai ver o Concílio de Jerusalém. Quando você vai aqui no Concílio... Olha bem, eu vou parar aqui, tá? Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Eu vou voltar aqui aos Oséias ainda, hein? Porque esse tema é muito importante, hein? Olha isso aqui. Quando você vai aqui no concílio, o primeiro concílio da igreja cristã, a igreja pura, viu? Não é essa igreja contaminada aí, que foi contaminando durante os séculos, né? Principalmente do século 3 e diante, deixou a apostasia, heresia, profanação, as imagens de cultura, os ídolos pagãos, mistura do paganismo com o cristianismo, essa mistura toda. Você vai ver uma coisa muito profunda aqui. A decisão do Concílio de Jerusalém. Você vai ver que foi o reunião dos líderes da época, e foi algo extraordinário. Quem era o presidente da igreja de Jerusalém?
o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, por parte de Maria e José, a mãe dele, porque ela foi concebida, ele foi concebido, o Senhor Jesus Cristo nela, pelo poder do Espírito Santo. Mas ela teve o Senhor Jesus Cristo de parto normal. E depois ela viveu com José, que era uma jovem mulher, ela não ia ficar aguentar com a só, nem ele. Entendeu? Então você vê aqui, ó, a questão da decisão. Isso foi da década de 50 do primeiro século da era cristã. A decisão, vocês vão ver aqui, né, que Pedro falou bonito, falou sobre a fé, a graça, foi muito bonito, mas quem ele tomou a palavra e deu a decisão foi o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago. Porque Tiago, o apóstolo, foi decapitado, está lá em Atos 12. É desse tempo que eu vou falar hoje. Esse aqui é ele, olha bem. Mas que Atos 15 e 20, foi decidido. A fala, isso aqui aliás, isso aqui está falando Tiago, meu irmão, Senhor Jesus Cristo. Olha só, ele pegou a palavra e está falando. Era o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Mas escrevo-lhes que se abstendo das contaminações dos ídolos, olha isso aqui, hein? Da prostituição do que é sufocado ao sangue. Vocês estão vendo? Foi a decisão que foi tomada nesse concílio, condenando as imagens de escultura, a idolatria, as imagens de escultura, os ídolos. É muita cegueira. Aí agora, quer ver? Olha bem, o 29 vai repetir aí, que vos abstai das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Olha bem, dessas coisas farei bem se vos guardarde, bem vos vá. Aí já botou aqui a fornicação e a carne sufocada. Ou seja, está condenando a idolatria, a maldita idolatria, porque é a maldição, a maldita. Agora voltando aqui, vamos voltar novamente a Oséias 4:6. Olha só, isso aqui Deus está falando para Israel, naquela época já, hein? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha bem, também te rejeitarei, dizendo isso ao povo, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecer da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ele começou com o povo, foi para o sacerdote. Quer dizer, quem é o sacerdote? O líder religioso. Eles têm que estimular o povo a ler a Bíblia. Né? A nossa regra máxima de fé é a Bíblia, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar as madrugadas. Então vocês veem que o povo está sendo destruído, ultimamente, o povo cristão. O povo cristão, eu vou repetir, o evangélico também. Eu já vi sincretismo religioso no meio evangélico. O irmão manifestou demônio tomando garrafada, superstição, é misticismo. Tem umas coisas aí malignas mesmo. Tá? O que cabe você? Você ora, Deus, se tem anátema na minha casa, mostra para mim que eu possa vir tirar. E o que é que nós estamos vendo aí, essa igreja cristã pagã, que profanou o evangelho, apostasia, heresia, profanação, que deixou a abominação, essa maldita dessa idolatria, né? Aí o que eles estão fazendo? Secretismo religioso. E vocês veem o pessoal das igrejas afro. Olha lá, eles buscam usar estratégia espiritual para amarrar esse povo, né? Lá, quando vai calar na casa dos encostos, para poder amarrar eles lá. Quando pinta aquele quadradinho lá no meio do terreiro, já era. É dominado totalmente pelas forças das trevas. Então, o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesse momento, que todos vocês que irão assistir a esse conteúdo, esse vídeo, por favor, leia a Bíblia meditando, comece no Velho Testamento, faça isso tudo. Você tem dúvida de alguma coisa sobre idolatria, ídolos e mais cultura, bota lá, aí salva a Bíblia e bota lá no dicionário, bota lá a palavra idolatria, aí depois você bota imagem de cultura, você vai ver que Deus abomina completamente de Gênesis e Apocalipse. Não tem como haver essa mistura, nós não podemos deixar de misturar. Não pode ser. Quando aqui Mateus 6, 24, que ele diz que não poder servir a dois senhores, ele fala de uma maneira. Aqui ele fala sobre dinheiro, mas isso serve espiritualmente falando também. Nós podemos levar para o lado espiritualmente falando. Ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo falando aqui, ele fala muito claro que ou você serve a Deus, ou o diabo. Vamos lá em 1 Reis 18, 21. Aleluia. Olha o que Elias falou para o povo de Israel. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Deus, se é Baal. Ou seja, se é Deus, se é o diabo, é o diabo. Você não pode servir a Deus e o diabo. Você não pode deixar misturar as coisas de Deus. Aleluia. Tem gente aí, nosso meio evangélico, que ele se libertou. Aleluia. Não só. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu vou contar um testemunho aqui, tá? De uma irmã. Olha isso aqui, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e há de dedicar a um e desprezar a outro. Não pode servir a Deus e a mamão, ou seja, o dinheiro. Eu vou contar aqui rápido. O vídeo está ficando um pouco longo, mas é bom vocês ouvirem, interessante ouvir a questão dessa irmã, o testemunho dessa irmã. A irmã estava, olha isso aqui, na Ubanda do Candomblé. Lá fez pacto com o diabo, deu sangue, sabe? Era aquela mulher, submissa aos demônios, tudo que os demônios mandavam ela fazer, ela fazia. Sabe, era uma cachorrinha dos demônios, dos cavalos do diabo lá. Porque aquele lá tem lá de Pai de Santo Batista, ali é o cavalo do diabo mesmo. Ela obedecia à risca. Vamos falar o termo aqui, uma cachorrinha do diabo.
Igual botei os cachorros do diabo. Aí fica tudo que manda fazer, apesar que os cachorrinhos não tem nada a ver com isso, são animais puros, né? Tá repreendido sobre Jesus. Mas assim, eles eram totalmente dominados pelas forças das trevas. E ela foi para a igreja católica. Aí começou a levar o pau velho lá, da imagem de escultura, lá para. Eu vou nesse né? Nem fui ético, não. Ela foi lá para a igreja cristã pagã idólatra. E aí começou lá a levar os pau velho, fazendo no meio da rua. E aí ela veio para o meio evangélico. E essa mulher, quando ela estava lá no terreno, ela manifestava, olha só, as 7 legiões, as piores 7 legiões que manifestam o corpo de uma mulher. Maria Mulamo, Maria Padia, 7 Saias, 7 Catatumba, aquela vovozinha das trevas, a linhagem da Iemanjá, da linhagem das Pombageiras. Imagina, essa mulher manifestava, então ela veio para o evangelho, que ela ficava desaforando o pastor, criticando o pastor, atacando os irmãos, criticando, e botando defeito, começou a botar defeito. Aí começou a botar defeito, aí lá ela dava dinheiro pro diabo lá, rio de dinheiro pro diabo, aí começou a atacar dízimo, oferta. Olha só que coisa maligna, hein? Que coisa tenebrosa dessa mulher. Ela voltou lá para o meio do cristianismo, da igreja cristã idólatra, que tá no paganismo. E aí essa mulher, presta atenção, ela morreu. Ela ficou perturbada, lunática, os demônios tomaram conta dela, porque lá é deles. Lá, onde tem mais cultura, quem está no meio é os demônios, é Satanás com seus demônios. Não vem dizer que não está, não. A Bíblia é muito clara, está aí Apocalipse 9, 20, você lê aí, foi revelado, Deus revelou o Senhor Jesus Cristo, que revelou hoje, que revelou a João na ilha de paz. Se você confrontar o pastor, a mim, você falar o que quiser, não tem problema, você pode me xingar, falar o que quiser. Agora, se eu te dar um conselho, um grande conselho, não confronte a Bíblia Sagrada, não vá contra a Bíblia Sagrada, você está pedindo para se dar mal. E sabe o que aconteceu? Essa mulher morreu. Uma das seguidoras lá dessa religião cristã pagã idólatra falou para mim, falou, olha, ela não foi salva, a cara dela estava tenebrosa, a cara manifestava demônio lá na igreja pagã cristã lá, viu? Manifestando os encostos lá, os encostos voltou a manifestar dela lá, furioso, pior. Aí manifestou lá um dia, Maria Padia, mulher manifestava tudo, né? Todas as religiões, demônio ligado à área da mulher, e ela estava numa vida muito devassa, né? Era aquelas mulheres que gostavam muito de namorar, vamos falar assim. Mas essa mulher, essa da igreja cristã pagã, que profanou o evangelho, idólatra, falou assim que quando viu ela do caixão ficou assustada, arrepiada. Aquela mulher era de terror. Ou seja, pro inferno. Tá julgando, pastor? Não. Ela mesmo falou, essa que está lá no meio do cristianismo pagão lá, da idolatria. Agora vocês vejam. Então mistura tudo. Então, tá vendo? Não no nosso meio. Aqui no meio evangélico vai acontecer isso não. Venha para cá. Igreja que eu estou, venha. Vai manifestar na hora, vai cair por terra, não vai nem respirar. Não. Agora vocês veem essas passagens. E aí nós estamos vendo aí, olha, se eu falar aqui para se vocês, todos vocês líderes, se você pastor, missionário, vocês que vão ver a igreja, todos os departamentos da igreja, não deixa não, viu? Queima, jejum, oração, manda fogo desses demônios. Jesus está repreendido, amarrado, queimado. E outra coisa, tá lá de vocês, pastores, líderes, missionários, vocês estão de igreja, bota para manifestar logo, viu? Não deixa eles ficarem incubados aí não, porque eles estão vindo para ficar incubados, para querer calçar de sessão, contenta, picuinha, fermentação, é fofocaiada. E esta mulher era uma fofoqueira. Lá na igreja, essa que eu estou falando, ela era uma fofoqueira, uma fermentadora, era um instrumento do inferno para confusão. Olha, sangue de Jesus tem poder. Mas ela deu conta, ela pagou pelo pecado dela. Que Deus abençoe a todos. Vou fazer uma pequena oração, ficou um pouquinho longo, mas valeu a pena você assistir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer pelo meu irmão, minha irmã, pelo meu amigo, minha amiga, todos aqueles que irão assistir esse conteúdo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, e a gente está aqui simplesmente para esclarecer, porque nós estamos vivendo dias de treva. E nós temos passagem aqui, Senhor, da Tua Palavra, que nos alerta para que termos cuidado nesse último dia, o apóstolo Paulo falando. Ele orientou claramente aos jovens pastores, à igreja, para ter cuidado. Porque quando a gente lê a Tua Palavra, expressa a Tua grandeza. Pai querido, obrigado. Abre nossa mente, abre a mente, abre o entendimento dessas pessoas, para que a luz do Evangelho venha resplandecer, para que a Tua glória seja manifestada, para que eles venham ter compreensão, Pai querido, da grandeza, da majestade do Senhor agindo. E a Tua Palavra, o apóstolo Paulo, isso aqui, 1 Timóteo 4:1, mas expressamente diz que nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. Olha aí, meu Deus. Pai amado, são doutrinas de demônio, é o secretismo religioso, é a apostasia, a heresia querendo tomar conta da Tua igreja. Pai querido, nós temos também, Pai amado, um alerta, aleluia,
meu Deus, do grande apóstolo, do servo do Senhor, que teve o evangelho dele, o evangelho de João, que teve, Pai querido, a primeira, segunda, terceira epístola, e teve o Apocalipse que Deus, o Senhor revelou para ele, disse, aqui em 1 João 4, 1, amado, não criais todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado do mundo. Misericórdia. Pai querido, que o Senhor venha abençoar essas vidas, que o Senhor venha dar libertação plena cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Ficou um pouco longo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?